Muito bem, turma. Vamos dar início à nossa aula prática. Teremos então a nossa base. Tentei posicionar minha prancheta aqui em um ângulo e depois eu tiro a foto da vista frontal do objeto, né? Em algum momento esse desenho pode criar uma distorção pelo fato de ser um desenho em perspectiva, porém desenhado num plano bidimensional, que é a nossa folha do papel. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar, né, o quadro frontal, quadro onde eu terei aí o meu partido inicial do meu desenho, entendendo que seriam espaços internos. É importante lembrar que essa prática inicial ela deve ser feita com elementos geométricos simplificados e depois nós vamos avançando, né, com outros recursos até que se chegue em objetos com formas, né? Mas a intenção desse vídeo, né, tentar fazer um vídeo bem rápido, mostrando a estrutura do prisma que envolve os elementos dentro de um espaço interno. Então a primeira coisa que eu faço é criar um quadro frontal. Esse meu quadro frontal, ele é um quadro que vai ser a relação, né, de fundo do meu cenário, ok? Então fiz o meu quadro frontal, depois eu reforço as linhas caso elas possam não estar aparecendo muito bem. Vou traçar uma linha central, que vai ser a minha linha do horizonte, e vou determinar o meu ponto de fuga. Meu ponto de fuga pode estar no centro, pode estar um pouco mais deslocado. Se eu desloco ele para cá, essa minha parede ela vai ficar um pouco mais fora do ângulo de visão, e essa vai aparecer mais, vice-versa. Se o ponto de fuga estiver aqui, essa minha parede, né, do lado esquerdo do meu desenho aqui, vai estar com um ângulo de visão um pouco mais restrito e eu vou conseguir enxergar um pouco mais o meu lado direito. Eu vou colocar meu ponto de fuga aqui, nem no centro, nem muito distante das laterais. E faço então, passando pelo ponto de fuga, eu traço as minhas convergências, né? Então o desenho ele deve ser feito à mão livre, tá, pessoal? Quem quiser fazer o uso de instrumentos de régua nesse primeiro momento também pode, mas depois o ideal é a gente praticar isso à mão livre, tá? Então faço as minhas relações, né? As minhas convergências básicas, ou seja, passando pelos vértices necessários, ou seja, os vértices que farão aqui o início, né, da intenção do partido inicial para a criação do teto, das paredes e do piso. Então eu vou fazer uma marcação limitando aqui a minha parede, lembrando que a grande importância, né, de todas as aulas, o comentário sobre perpendicular, né, a linha do horizonte com ângulo de 90 graus. Isso é muito importante, tá? Que possamos ter essa referência sempre. Então, a minha linha do horizonte está aqui, perpendicular, né? A minha linha do horizonte, eu tenho então as minhas referências de linhas verticais. Então todas as verticais deverão acompanhar esse ritmo, né, passando por todo o desenho, assim como as horizontais, paralelas à minha linha do horizonte. Então, olha, fechamento do meu piso que vai estar, né, sendo relacionado com o mesmo lugar geométrico, gerando esse ponto aqui, que vai subir e vai encontrar com esse ponto desta linha em convergência. Eu projetando para o lado de cá, e aí eu preciso começar agora a fazer uma análise, né, melhorando as minhas convergências. Então, desenho à mão livre, nós vamos estar acertando o desenho a todo momento. Tá? Então essa linha aqui possivelmente ela pode estar um pouco mais para cá. Evitem de usar borracha, tá, pessoal? Como eu falo sempre, né,
O desenho à mão livre, o erro vai nos dando a possibilidade do acerto. Então, olha, consegui acertar o meu quadro frontal aqui. Vou usar uma lapiseira um pouco mais escura para reforçar agora meu desenho. Então eu tenho o quadro frontal, né, mais avisada lá do fundo. Eu tenho essa convergência, que está indo para o meu ponto de fuga, que está aqui na linha do horizonte, e que fecha o meu piso. Aqui eu tenho, né, o encontro lá da minha parede com o meu teto, do mesmo caso, né, do lado de cá. E assim eu tenho o meu esboço inicial. O esboço é sempre muito bem rabiscado, tá, gente? Nada de um desenho muito certinho a início, a princípio. O importante nesse caso é a relação de proporção, tá? Então, se eu tenho aproximadamente, vamos dar uma relação de proporção aqui, se eu tenho aproximadamente aqui, né, no meio do meu quadro frontal, eu tenho aproximadamente 1,5 m, né, e a altura de uma porta ela está a 2,10 e a minha figura humana ela está a 1,70 aproximadamente. Então minha figura humana estaria aproximadamente, acho que esse lado aqui fica melhor. Minha figura humana estaria aproximadamente com essa altura aqui, se eu tenho a minha linha do horizonte passando por aqui, ó, a 1,5 m. Então a minha figura humana estaria aproximadamente aqui a 1,70 m. Então, mais ou menos por aqui, eu poderia considerar que eu teria os meus 2,10, né? Então essa relação total agora aqui, aproximadamente 2,10, que seria a altura de uma porta. Muito bem. Então se eu tenho essa minha referência de escala, ela vai ser projetada aqui. Passando, né, pelo ponto de fuga, eu tenho essa convergência, que vai me dar como referência a altura de uma porta, caso eu tenha uma porta nessa parede aqui, que me possibilite a entrada para um cômodo. Né, que possa estar indo para lá. A ideia também, né, de uso de cheios e vazios é outro estudo que temos que fazer também. Posso ter uma soleira aqui da minha porta, um piso. Tudo vai para o ponto de fuga, né? A mesma relação de altura, se eu tiver uma porta naquela parede lá, mas ela sendo frontal, eu já sei que a altura de 2,10 está aqui. Então, ó, projeto essa altura aproximadamente para cá e faço o meu desenho de uma porta em vista frontal. Nesse caso, se eu tenho um ambiente que invada esse espaço, né, dessa parede de fundo que eu coloquei, basta com que eu trace, pelo meu ponto de fuga, a convergência, fazendo com que eu tenha aqui acesso, né, a mesma coisa, ó, a parede do teto lá em cima, a parede lateral e o teto lá. Então aqui eu passo a ter um elemento, né, que vai gerar essa ideia de profundidade. Eu posso ter um objeto aqui, eu posso ter, por exemplo, um tapete no meu piso. É necessário que se faça a convergência pelo ponto de fuga. E aí faço os traços iniciais do meu tapete, né? Eu posso ter um elemento qualquer aqui, né? uma mesa. Então a ideia inicial é criar volumes. Então eu vou trabalhar primeiro com elementos geométricos que me deem essa relação de volumes.
A princípio, a intenção é que o desenho fique realmente em esboço, tá? Não iremos desenvolver formas, né, definidas. Eu posso ter, nesse caso aqui, uma poltrona? Posso, mas a princípio eu vou fazer o quê? Vou criar o seu volume, né? Ou seja, a altura dela. Então eu posso estar me baseando também pela altura da figura humana. Então eu crio essa caixa inicial aqui, ó, respeitando os espaços, né? Para evitar erros como, por exemplo, desenhos que fiquem entrando, né, na parede. É muito comum acontecer isso. Então, se eu subdividir aqui aproximadamente o centro, ó, eu posso ter o assento aqui da minha poltrona. A princípio, a caixa simples, tá? Então, a princípio, vamos desenhar elementos simplificados. E depois, claro, vamos trabalhar as suas devidas formas, a anatomia, né, dos elementos. E aí é um outro passo, aulas um pouco mais à frente. Mas, a princípio, a relação de criação. Posso ter uma luminária, né, aqui? Posso, desde que eu faça essa convergência para o meu ponto de fuga. Eu posso estar desenvolvendo também um rebaixamento de teto, né, todo detalhado, como hoje se usa muito, né? Um teto flutuante, ou uma sanca, ou mesmo que eu não use uma sanca, um teto que me dê aqui um roda-teto aqui em gesso, né? Com uma iluminação interna. Então, olha aqui, ó. A princípio parece que o desenho ele, né, fica muito rabiscado e nós não vamos conseguir entender a relação, mas a proposta é essa, né, de esboçar primeiro bastante, depois trazer, salvar mais as imagens, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta com uma cor diferente para marcar agora tudo que foi desenhado, né? Um traço um pouquinho mais evidente. E deixando o esboço mais livre. Eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. E iremos trabalhar em cima dessa imagem, de outras, né? Na nossa aula. O encontro, né? A aresta que encontra o teto com a parede, ó. Nossa parede lateral. É claro, evidente, pessoal, que em arquitetura temos a nossa necessidade, né, de rigidez do desenho. Então, caso, no primeiro momento, você faça todo um trabalho, né, de esboço à mão livre, e depois vem a necessidade de desenvolver, né, o trabalho mais técnico. Então, utilizaremos sim dos instrumentos, né, como esquadro, uma régua T, uma régua paralela, caso você possa estar trabalhando numa prancheta. Vou botar aqui com uma corzinha bem mais clara a nossa linha do horizonte, o nosso ponto de fuga, né? Algumas convergências que foram dadas, olha, vou fazer aqui esse teto aqui, ó.
alguns elementos aqui como os objetos, vou tentar botar uma corzinha mais clarinha ainda, né? Não vamos tentar, nesse momento, trabalhar formas complexas e sim formas geometrizadas, tá? Isso depois pode virar um sofá, pode virar qualquer objeto, né, desejado. O importante é que possamos entender a sua estrutura, a anatomia da forma, tá, gente? Então, as figuras, nesse caso aqui primeiro, né, dadas como geometrizadas, vão nos ajudar muito. Isso tudo aqui depois pode ter formas diferenciadas, né? Ela pode ser trabalhada com outras características, né? Deixa eu tentar passar aqui uma corzinha aqui nesse piso. Esses que vão aqui para a parte interna, né? Ponto de fuga está aqui. Tem algumas linhas que vão convergir. Vou tentar usar agora aqui um esquadro para mostrar a vocês, mais na prática, né? Como elas... Se que não estivesse gravando aqui. Olha. Então, algumas linhas, né, de convergência, né? Reforçando um pouco aqui para que vocês possam entender. Principalmente as linhas que vão fazer o encontro, né? As arestas de parede com, olha, com teto, né? Para lá a mesma coisa. Pode-se usar um instrumento, sim, para acertar o desenho, não há problema. Mas o esboço inicial é sempre bom pensar a mão livre, né? Tá, e aí depois, né, com o uso do par de esquadros, vocês podem estar usando né, o instrumento para o alinhamento, né? A mão livre até que deu para que o meu desenho ficasse bem registrado, mas pode-se usar sim os instrumentos, né? E aí você vai consertando depois o seu desenho com o uso do esquadro. Muito bem, pessoal. Vou tirar uma foto desse desenho e em aula iremos trabalhar então essas primeiras relações, né, de perspectiva interna, ok? Até mais, turma.